Quero convidar você para abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler do verso 11 em diante. Continuou Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu a sua herança. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá acabou com todos os seus bens, vivendo uma vida dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou aos seus campos para guardar porcos. Ali ele desejava comer a comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos escravos do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho começou a dizer: Pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Porém o pai, o interrompendo, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel nos dedos, sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a alegrar-se. Fecha os olhos. Deus amado, que bom que o Senhor não nos abandona. O Senhor nos traz a esse mundo, nos guia, nos ajuda, Pai, a encontrarmos o caminho para os teus braços, para o teu abraço, para recebermos a tua capa, o teu perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém. História muito conhecida, né? E que para mim chama muita atenção, porque é a história de alguém que saiu buscando alguma coisa que ele achava que não tinha. Era um rapaz que vivia numa família boa, uma família judia. Ele tinha aprendido o que é bom, o que não é bom, o que é certo, o que é errado, como a gente faz com os filhos. E tinha aprendido também a religião do pai. Buscar, amar, servir Deus. Mas quando ele foi crescendo, ele foi se enchendo daquela situação. E parece que isso é recorrente em muitos jovens. É se incomodar mais na casa da mãe e do pai. Ter o pai e a mãe muito perto, ter que obedecer às ordens, seguir as regras da casa. E regra é um negócio que, em geral, a gente não gosta muito, não aprecia, né? E aí ele começou a se incomodar tanto que o lugar onde ele estava passou a não ser mais bom, passou a não ser mais gostoso, não ser mais um lugar aprazível, não dava prazer para ele. E é incrível como que nós somos capazes de muitas vezes esquecer tudo que nós temos de bom para olhar só para aquilo que nós não temos. Esquecer tudo aquilo que a gente recebe, né? E tudo nessa vida é bênção. Respirar é bênção, acordar cada dia, conseguir ouvir o canto do passarinho, conseguir sentir, tocar a pele de alguém que a gente ama.
tocar a mão, ganhar um abraço, né? Ter um teto sobre a nossa cabeça, ter o alimento. E até a oração da gente se torna mecânica, né? Como se fosse uma obrigação, quando na verdade a gente está dizendo: Senhor, eu estou aqui agradecendo porque eu reconheço que o sustento que eu recebo vem das tuas mãos para mim. O Senhor providencia isso para mim, né? E de repente a vida da gente parece que não é tão boa, não é, né? E muitas vezes a gente olha para os outros nessa situação e fala assim: poxa vida, mas tem tanta coisa, né? Mas não reconhece o que tem. E eu não estou falando de ter depressão ou de estar doente, entende? São coisas diferentes. Eu estou falando de insatisfação. De repente ele olhou para a vida dele e ele se sentiu um escravo do pai. Um escravo do pai. Das regras do pai, da casa do pai. E aquilo cresceu como um vulcão, até que um dia ele foi para o pai e disse: pai, não dá mais, pai, o senhor sabe, eu tenho manifestado minha insatisfação aqui e ali, pai, não dá mais para viver debaixo das tuas regras, da tua casa, sabe assim, eu penso diferente de você, eu quero fazer diferente, sabe assim, pai, eu quero ter a minha vida, eu quero ter a minha história, seguir o meu caminho, e se eu errar, eu quero errar com a minha cabeça. Se eu tiver que bater a cabeça, eu vou bater a minha cabeça, e daí? Mas eu quero ir com o teu dinheiro. É uma coisa interessante essa história, né? Sabe assim, aqui a Bíblia fica diferente de qualquer... A história é Jesus que está contando. É uma parábola. A parábola, ela tem figuras que representam. Então, o filho que está indo embora representa quem? Vamos lá, gente. Quem? Nós, indo mais fundo um pouquinho, representa quem? Eu. É isso. Eu, individualmente, particularmente, e representa a humanidade inteira. Você vai ver que tem tudo a ver aqui, né? Então, Jesus está falando de uma história minha, sua. Com quem? Quem é o Pai? É Ele mesmo. Aí Ele está declarando um monte de coisa aqui. Primeiro, que Ele sabe que a gente tem um desejo enorme, muitos de nós, de nos libertarmos dele mesmo, porque a gente se sente preso, amarrado. É tanta regra, é tanta coisa, é tanto não. E muitas vezes as pessoas leem religião assim, né? Ah, de que religião você é? Ah, eu sou adventista do sétimo dia, né? Ah, tua religião é aquela que não pode trabalhar no sábado, não pode tomar café, não pode, né? Poxa vida, né? Não pode. E a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque a religião da gente não seja religião de regra. Existe esse negócio na igreja, né? A gente está no voto batismal, mas por misericórdia, não faça ou deixe fazer porque não pode. Entende? Olha, eu escolhi não comer ou não tomar isso, aquilo, por causa da minha saúde. Simplesmente. E se o sábado não é para você um sinônimo de libertação, sabe? De comunhão, de libertação da carga do dia. E para mim sempre foi interessante, né? Que eu fazia teologia, então o que eu estudava era só Bíblia, porque você só estuda coisa de Bíblia na teologia, e algumas vezes eu tive prova no domingo, né? E quando chegava, aí estudava, porque eu sempre tive que estudar muito para tirar isso de nota. Sempre, a vida inteira. Pode acreditar em mim. Então, estudava, ainda tinha faltado um monte de matéria para estudar. Chegava sexta-feira. Mas eu estou estudando teologia, é Bíblia, não é? Sábado? Não, chegava sexta no pôr do sol, tudo de lado. Vou para a igreja. Nem pensava na escola. Era uma bênção, entende? Chegava sexta-noite e até de madrugada estudando, e aí no domingo ia fazer a prova. Não interessa. Libertação. Nossa, me libertava a minha cabeça. Um refresco para a cabeça, né? Sexta-feira você depõe as armas, você depõe as ferramentas e para e diz assim: agora vai começar. E hoje você está aqui, daqui a pouco você está na sua casa, e daqui a pouco nós vamos começar a nova semana. Regra.
Religião não pode ser regra, né? Eu me lembro de um rapaz, uma igreja onde eu pastoreei, e ele era um grupo de adolescentes, assim, eles estavam ficando jovenzinhos, né? E esse garoto, muito sincero, um dia eu conversando com eles numa rodinha assim, e ele disse assim: pastor, é o seguinte, eu não suporto mais, eu não quero mais estar na igreja, falando para o pastor dele, né? Não quero mais estar na igreja, não quero vir aqui, eu não quero, pastor, só isso. Meu pai, ó, você olha para ele assim, o pai dele era um dos anciãos da igreja. Meu pai, santinho assim, né? Mas não foi sempre assim não, quando ele tinha minha idade, ele aprontou um monte, pastor. Eu quero aprontar, é isso que eu quero fazer. Entendeu? É isso. E depois de algum tempinho ele saiu mesmo e está aprontando até hoje. Assim, deve ter uns 40 já de idade. Né? E aí a gente pensa, abandonei Deus, saí da igreja, minha vida vai virar uma desgraça. Só que não. Porque ele pediu para fazer tudo isso com o dinheiro do pai, e o pai deu o dinheiro. Então Deus está dizendo assim: você é livre para ir embora. Você é livre para não me querer. Você é livre para cuspir em mim. Já fizeram isso no passado. Você é livre. Eu não vou te amaldiçoar. Por isso que a graça é perigosa. Ela é perigosa. Você não vai sentir Deus te amaldiçoando, Deus te abandonando, Deus te rejeitando porque você foi embora. Não. Quem disser isso para você é mentira. Aqui Jesus está dizendo: eu sou o pai da parábola, você é o filho. E mesmo que você peça para ir embora da minha presença, ainda assim, eu te abençoo com a tua parte da herança. E ele foi. E foi fazer o que ele quis. Foi se libertar, foi ser livre. A gente vê o pessoal clamando por liberdade aí, né? Acho que é uma das coisas que as pessoas, né, clamam, lutam e, né? Liberdade, liberdade, liberdade. Você é livre? Perguntando para você assim, você é livre? Sim ou não? Vou perguntar de novo, hein? Você é livre? Já começou a aparecer mais não. Era só assim, eu tinha ouvido um não só. Você é livre? Só por causa da minha entonação você já ficou mais quieto, não é? Por que isso aí? Eu vou dizer um negócio para você, tá? Biblicamente, ninguém é livre. Ninguém é livre. Todos nós somos escravos. Vou explicar como assim. É assim. O que é pecado? Pecado na Bíblia são duas coisas. A Bíblia diz, porque todo aquele que transgride a lei comete pecado, porque pecado é transgressão da lei. Ou seja, adulterou, mentiu, roubou, você cometeu um ato pecaminoso. Você pecou, certo? Ato pecaminoso. Mas segundo a Bíblia, pecado é mais do que ato pecaminoso. Paulo diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, então é mais do que um ato. Aí a palavra diz assim, porque em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, quando eu nasci nesse mundo, eu já nasci pecador. Sabe, muito tempo eu pensava nisso, né, na minha juventude, mas não é justo isso, né? Pensa bem. Não pedi para nascer, nasço nesse mundo, de repente quando eu me descubro por gente, sou pecador. Puxa, mas eu sou pecador? O que eu fiz para ser pecador? Será que a criança que nasce já é pecadorazinha? Já? Será? O que você acha? É, né? Sem dúvida é. Sem dúvida. A gente tem uma coisa de uma atração para o que não presta, né? Para o errado. Tem até aquela frase que a gente diz assim, tudo que é proibido é mais gostoso. Pega um bebezinho assim, ó, 1 aninho, mostra a tomada, diz assim, neném, tá vendo? Não pode pôr o dedo na tomada, não. Suficiente, não é? Suficiente para ela ir lá e meter o dedo na tomada. Chamou a atenção. Não pode. Se possível, olhando para a tua cara assim ainda.
até botar o dedo na tomada. Então a gente nasce com essa atração pelo que não presta, né? Eu vou fazer uma outra pergunta. Quem gosta do que é bom? Levanta a mão, quero ver. Certeza? Hã? O que é bom para mim, né? A gente põe o título de bom nas coisas que a gente gosta, mas gostar e ser bom são coisas diferentes, né? Então, não exatamente eu gosto do que é bom. Eu gosto sim do que é bom, mas eu também gosto de um monte de coisa que não é boa, né? Em todos os âmbitos da vida. Vamos pôr na diversão, por exemplo. Você se diverte, a maior parte das coisas com as quais você gosta de se divertir, não presta, o ser humano. Se o ser humano gostasse de coisa boa, só tinha programação boa no streaming, na TV, mas não é assim. Tem um monte de porcaria, porque o ser humano ama porcaria. Ama, ama, ama. E eu acho que quando eles se reúnem para fazer o projeto, diz assim, qual é um lixo bem bom que a gente pode botar? Eles fazem um lixo, vai toda a audiência para lá. E o outro vê, nossa, mas ganharam todo mundo com aquele lixo, nós temos que fazer um lixão. E aí fica a concorrência desse jeito assim. Criancinha quando nasce, né? Você vê, olha, pequenininho, né? Do tamanho da Giovana aqui. A Maricel conversou com ela, já abriu o sorriso, mas tem criança que é séria, né? Eu vou dar para você uma receita para fazer sorrir uma criança séria. A gente se sente desafiado por uma criança séria, né? Aí você faz de tudo para tentar que a criança sorria. Então, o desafio é assim, deixa no colo da mamãe ou do papai lá, aí você chega do lado, brinca um pouquinho, vai estar sério. Aí você pega a mãozinha dela, assim, o bracinho, e a mão é mole. Aí você pega a mãozinha dela e bate na tua testa. Pá! E quando você bater, você fala, e finge que caiu. A seriedade já vai ser ação. Na terceira vez que você fizer, está rindo. E na quarta, se você não fizer nada, só parar do lado dela, ela mesmo vai dar uma topada na tua testa. Assim, pá! Para ver você cair. Mas por que a gente gosta de ver o outro cair? Não tem jeito. A gente nasce com esse imã. Por isso que Paulo se descreve ali em Romanos, né, 7. Diz, miserável homem que eu sou. Eu sei o que é bom, mas eu faço o que é ruim. Eu sei o que devia fazer, mas não faço aquilo. Eu faço o que não presta. É uma luta tremenda dentro da cabeça da gente, da alma da gente, né? Então a gente nasce escravo do pecado. Aí você pode escolher ou se escravizar a coisas ruins ou a coisas boas. Escravo entre aspas, né? Ou eu sou escravo de regras boas ou de regras ruins. Não tem jeito de não ter regra. Você diz, não quero regra. Ótimo. Então vou dizer para você, quando você sair daqui, pega o teu carro e vai até a tua casa sem parar em nenhum semáforo vermelho. Vai, anda na velocidade que você quiser, entendeu? E você vai ver que você ou vai ter um acidente ou vai ter multa. A probabilidade de ter um acidente é muito grande. Porque não tem jeito, tem que ter regra. Tudo nessa vida tem regra. Então, ou eu sou escravo das leis de trânsito, ou eu sou escravo dos acidentes e das multas. Ou eu sou escravo de lei de saúde, ou eu sou escravo da doença. E aí por diante. Eu tenho que escolher ao que eu vou, entre aspas, me escravizar. Porque a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Mas ele, nessa fase da vida dele, ele entendeu que ele tinha que ser livre de tudo aquilo. E foi. E foi para ser livre. Quando Jesus conta a história, ele diz que ele foi, fez tudo que ele queria, do jeito que ele queria, gastou aonde ele queria, desperdiçou tudo. E quando ele chegou no fundo do poço, o que no caso dele era perder todo o dinheiro, todas as amizades, não ter a quem recorrer, aí é incrível como é que a gente descobre muitas vezes que o fundo do poço é um pouco mais no fundo, né? Diz assim, cheguei no fundo do poço. Aí passa um tempinho e você vê que tem mais fundo para ir ainda. Naquela época do José Sarney, né? Eu me lembrei de uma frase, né? Aí tinha, olha, aquela coisa de sempre reclamar do governo e tal. E quando ele saiu, depois entrou
o Collor, e aí surgiu, depois de um tempo, uns adesivos que o povo punha no carro. E era assim, Sarney, eu era feliz e não sabia. Mas não era também, né? A gente só descobre que o poço ele é mais fundo ainda, né? E vai mais fundo. E aí diz assim, quando ele perdeu tudo e começou a passar necessidade, aí diz assim, e sobreveio uma grande fome àquele lugar. A situação piorou ainda. E piora, e piora, e piora. O fundo do poço nem sempre é onde você perdeu todo o dinheiro. Porque tem um monte de gente no fundo do poço, que vai ao fundo do poço rico, com bens. O fundo do poço é onde você foi mais longe de Deus possível. Ali é o fundo do poço. E aí Jesus usa aquele termo que eu falei, acho que eu falei semana passada. Caindo em si, disse. Que é aquele momento em que você dá ouvidos para a voz do Espírito. Foi tão longe, e de repente você dá ouvido. E ele olhou para a vida dele e viu que os escravos do pai dele estavam numa situação melhor do que ele. E que antes ele era filho e não era escravo coisa nenhuma. Mas ele desejou agora ser escravo do pai, porque ele sabia que não tinha mais condição de ser filho. E essa é a nossa condição no pecado. Essa é a condição do ser humano. Não tem saída para nós. Não tem um outro jeito. Não tem um outro caminho. Quantos escravos do meu pai têm pão com fartura? E ele voltou para ser escravo. E aqui está a grande coisa da graça, que não dá para entender. E que a gente pode correr o risco também de não saber valorizar e de não saber que nós temos um tesouro tão precioso nas nossas mãos, que é a graça. Porque ele volta para casa do jeito que estava, e Jesus diz assim, ele vinha ainda longe. Quando o pai o avistou, e o pai correu para ele e o abraçou. E o filho começou aquele discurso malacafento que ele fez lá. E você vai notar que o discurso que ele escreveu foi maior do que o que ele disse para o pai. Porque no meio do discurso o pai interrompe e diz assim, para com isso. Chamou o servo e disse, bota a capa nele. Bota um anel. Ele se sentiu escravo, saiu para ser livre, percebeu que longe de Deus ele se tornou um escravo pior ainda, e voltou para ser escravo do pai. Mas quando a gente volta para ser escravo do pai, o pai retorna a gente para a posição de filho. Então eu pensava assim quando era garoto, poxa, mas é injusto eu nascer pecador, não pedi, por que eu sou pecador? É injusto. Mas injusto é um só, Jesus morrer e me tornar justo de novo. A graça ela é assim tão maravilhosa que ela chega a ser injusta. Ela é injusta. Ela é injusta aos olhos humanos. Porque aos olhos humanos a gente merece uma retribuição por aquilo que a gente faz. Tanto de bom, e a gente acha que tem coisas boas que a gente faz, quanto de ruim. Mas a graça é isso. A graça é aquilo que me dá aquilo que eu não mereço. Uma vez, anos atrás, uns 25 anos atrás, no meio da madrugada o telefone tocou em casa. E quando o telefone toca de madrugada nunca é coisa boa, né? Do outro lado, uma mulher chorando, chorava muito e falava e misturava as palavras e chorava. Demorou para eu reconhecer a voz dela, saber quem que era que estava falando. Mas ela dizia assim, pastor, o meu menino morreu, pastor. E chorava, dizia, eu preciso que o senhor faça o funeral dele amanhã de manhã, pastor, meu menino morreu. E ela foi contando como é que ele morreu, e ela dizia, desculpa, pastor, desculpa. Eu preciso, e repetia, preciso que o senhor faça o funeral, meu menino morreu e tal. Aí eu reconheci a voz,
eu sabia quem era o menino dela. O menino dela cresceu na igreja, cantou no coralzinho, foi aventureiro, foi desbravador. Mas aí, adolescência e juventude, ele saiu da igreja. E ele encontrou uns amigos que davam droga para ele. Viciou, era muito pobre, não tinha dinheiro para comprar droga. Então ele tinha que vender para comprar. E ele descobriu que ele era bom em vender droga. E com 18 anos, que é a idade que ele tinha, ele era um dos líderes de uma das facções que a gente tinha no interior de São Paulo. E aquela noite ele morreu assassinado pela outra facção. Levou 10 tiros pelas costas. E assim morreu o menino dela. E eu disse, por que você está me pedindo desculpa? Ela diz assim, porque pastor, o senhor sabe a enrascada na qual eu estou metendo o senhor? Porque amanhã o que o senhor vai dizer no funeral do meu filho? Vai dizer que Jesus vai voltar, vai dar a palavra de ordem, que a sepultura do meu filho vai se abrir e ele vai para o céu com Jesus? É por isso que eu estou te pedindo desculpa, você não vai ter o que dizer no funeral do meu filho. Eu disse para ela, irmã, calma. É exatamente isso que eu vou dizer amanhã. Mas como? Irmã, o ladrão na cruz escancarou a porta da graça. Aquele homem tinha dedicado a vida inteira dele para fazer a desgraça. E na cruz, ele não teve mais tempo, a não ser tempo de olhar para a cruz do meio e dizer assim, Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E ele ouviu Jesus dizer, e eu te prometo que você vai estar comigo no paraíso. Eu não sei quanto tempo teu menino teve, irmã, e nem sei como é que era o coração dele. Mas se ele teve um coração sincero, e teve tempo entre um tiro e outro, para olhar para o céu, para clamar, e rogar pelo perdão e pela graça do Senhor, quando Jesus voltar, a sepultura dele vai se abrir e você vai encontrar ele na eternidade. Não é injusta a graça? Por isso que Jesus contou parábolas assim. Um homem saiu para arrumar trabalhadores para sua vinha. E saiu 5 da manhã, pegou um grupo, 6, outro grupo, 10 da manhã, outro grupo. E a última vez que ele saiu era 5 horas da tarde. E pegou ainda uns que estavam lá na praça. E levou para trabalhar na vinha dele. Ele já tinha combinado pagar o que se paga pela diária de trabalho, principalmente com os primeiros. E na hora de acertar a conta, ele disse assim, arrumem a fila aqui, bota quem chegou por último na frente da fila, e esse que chegou às 5 e trabalhou só das 5 às 6, ele pagou 1 dia de trabalho. E o restante da fila, se para esse que trabalhou só 1 hora ele está pagando tudo isso, imagina para nós que trabalhamos o dia inteiro. E quando chegou na hora de receber, receberam o quê? 1 dia de trabalho. Injusto! Injusto aos olhos humanos. Mas vai ter gente que vai passar a vida inteira na igreja e que vai ganhar a eternidade tanto quanto aquele que fugiu da casa do pai, foi embora. Viveu uma vida dissoluta, mas que no último momento da sua vida olhou para a cruz central e disse, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E o pai correndo abraça e beija e manda botar sobre ele a sua capa, o seu manto de justiça. A gente está terminando hoje aquela série sobre Laodiceia, lembra? E os 3 remédios eram o colírio, as vestiduras brancas e o ouro provado no fogo. O colírio, o azeite do Espírito, que dá discernimento e poder para viver aquilo no que a gente acredita. Só com ele a gente pode ser cristão. As vestiduras brancas, a justiça de Cristo. Essa graça maravilhosa. Sabe quando você é justificado? Sabe em que momento você é justificado? Quando qualquer um de nós se arrepende,
e clama por Jesus e diz: Senhor, aqui estão os meus pecados que são maiores do que eu, mas eu estou diante do Senhor que é maior do que os meus pecados. Eu deponho esses pecados sobre o Senhor. Me perdoa. Nesse exato momento, como um raio caindo do céu, o Senhor vai transportar você do fundo do mar para uma plataforma, exposto à luz do sol da justiça que é o Senhor Jesus. E você está limpo, purificado, justificado. Não porque você seja justo, mas porque Ele considera você justo. Ele olha para você através dos olhos da graça e diz: a graça, a minha graça está sobre você. E o Pai olha e diz: santo, santa, puro. Laodiceia, você e eu que vivemos nesse tempo aqui, a gente precisa aprender e crer e receber a justiça de Cristo. A gente precisa do Espírito para ser cristão de fato. E nós precisamos aprender a sofrer. Porque enquanto o filho estava fora e sofreu, ele cresceu. E o Apocalipse vai dizer assim, no Apocalipse 7, João vê uma multidão dos salvos vestidos de branco. E ele pergunta para um ser celestial: quem são esses? Ou o ser pergunta para ele, diz: não sei. E o ser diz: esses são os que estão vestidos de branco. Eles são os que foram salvos da terra. São uma multidão como a areia do mar. Não esquece isso, hein? Os salvos são uma multidão como a areia do mar. Vai lembrar disso? Os salvos são como uma multidão, como a areia do mar. E você e eu, pela graça de Cristo, estamos entre eles. Então ele diz assim: porque eles estão vestidos assim. E o ser celestial diz: eles vieram de uma grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Tribulação. O sangue do Cordeiro. Laodiceia, você tem que aprender a sofrer também. E saber que o sofrimento ensina para a gente coisas que o tempo de bonança não ensina enquanto a gente vive nessa terra. E que o sofrimento nos amadurece para a eternidade. E que nós somos purificados como ouro provado no fogo. E que a experiência do sofrimento vai causar em nós uma fé e um amor incomparáveis. Incomparáveis. Senhor, eu estou ouvindo a sua voz chamar. E o Senhor bater na porta do meu coração. Eu tenho tanta vontade de abrir para o Senhor, porque Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Você há com ele e ele comigo. Aí Jesus diz: 3 remédios. E você vai ter força para abrir a porta para mim. E Jesus não vai mais estar do lado de fora de Laodiceia. Laodiceia somos você e eu. Individualmente, eu preciso escolher tomar esses remédios todos os dias. Entender o sofrimento, receber o manto da justiça de Cristo. E por último, o colírio do Espírito que me faz ser cristão de verdade. Recebe isso também. Recebe. Deus amado, nós estamos num momento muito, muito diferente da história do mundo, Pai. A gente consegue enxergar o Senhor se aproximando cada vez mais. Nos sentimos assim tão despreparados, pequenininhos.
Obrigado porque o Senhor nos oferece esses remédios, Pai. Obrigado porque eles estão agora na nossa mão. Obrigado porque o Senhor não desiste de bater na porta do coração, porque a sua batida nos lembra de tomar os remédios. Que nós sejamos a igreja do fim e que nos levantemos no último dia para viver o cristianismo diante das pessoas e irmos com outros para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.